noite, aguardando essa live de hoje. Boa noite, professora Lília. Boa noite, professor Douglas. Muito obrigada por senhor ter aceitado o nosso convite. A Lília também, né, que foi no susto vir participar conosco dessa live como mediadora. Pessoal, nós estamos no 35º Conversando no Micromeio. Esse canal é de divulgação de ciência e assuntos relacionados à microbiologia, mas hoje a gente traz a bioestatística que o professor Douglas Maciel vai contar para a gente, que ela também está na microbiologia e tudo, né? Então, assim, eu aguardo com muita ansiedade essa palestra de hoje, espero que vocês participem, coloquem no chat dúvidas. E tem mais uma coisa também que a gente tem aqui no canal, a gente tem 5 membros pelo YouTube, né? A gente abriu a questão de ser membro do canal para vocês participarem, né, com um valor simbólico, para que a gente melhore, continue aqui com vocês, fazendo esse trabalho. E convido a todos a participarem, mesmo assim, quem não seja membro, se inscreverem no canal, participarem no Instagram, podem me enviar mensagem, o que vocês quiserem. A gente vai falar hoje com o professor Douglas Maciel, ele é biólogo da Universidade Estadual de Feira de Santana, mestrado em Ecologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e também faz doutorado, e depois ele conta um pouquinho para a gente aí dessa formação. Eu vou pedir a Lília para ela falar um pouquinho dela, para vocês conhecerem a Lília, e depois a gente passa a palavra para o professor Douglas e ele segue a palestra. Sejam muito bem-vindos. Lília. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou farmacêutica de origem, microbiologista ao longo da carreira, e atualmente eu sou doutoranda em saúde pública e meio ambiente na Fiocruz. Comentei até com o Douglas e com a Janaína aqui que eu trabalhei um pouco com bioestatística no mestrado, que também foi em saúde pública e meio ambiente, e agradeço o convite, Janaína, é um prazer mediar aqui junto com o Douglas, né? Uma pequena fã do Instagram dele, então muito prazer conhecê-lo de fato, e vou aprender cada vez mais aqui. Muito obrigada pelo convite. Nada, a gente que agradece. Só lembrando que eu falo do Rio de Janeiro, Lília também fala do Rio, né, Lília? Você fala do Rio de Janeiro também, né? E o professor Douglas está onde, professor? Primeiramente, agradecer pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui hoje falando desse assunto maravilhoso que eu adoro. Eu estou falando da Bahia, cidade de Feira de Santana, pertinho de Salvador. Que excelente, seja muito bem-vindo à Bahia toda aqui no Micromeio, e esse assunto que a gente tem hoje, que a gente traz e que não teve ainda nenhum palestrante aqui falando sobre bioestatística. Seja muito bem-vindo. Pode começar a live, se o senhor quer que faça a exibição da palestra? Pode ir. Ótimo, perfeito. Deixa eu vir para cá, deixa eu começar. Bom, então o tema é bioestatística na caixa de ferramentas do pesquisador. Então vamos lá. Primeira dica para vocês acompanharem essa palestra: podem usar o bate-papo, podem fazer perguntas, eu vou adorar responder essas perguntas. E fiquem até o final. Tem um bônus, um presente. É tão comum a gente falar de bônus e brinde, mas tem alguma coisinha para vocês no final, para vocês brincarem e baixarem depois. Então fiquem até o final. Talvez eu peça para vocês escreverem alguma coisa no bate-papo aí, só para ver se está todo mundo ligado mesmo. Porque no online, às vezes, a gente se distrai, vai fazer outras coisas, aí talvez eu peça para vocês escreverem tal palavra no bate-papo. Então vamos lá. O enredo da aula. Qual é o enredo da aula? Meu intuito é fazer uma aula leve, uma aula divertida, porque ninguém merece falar de estatística de forma chata, pesada, ainda mais uma hora dessa da noite. Então nós vamos começar falando sobre o uso adequado das ferramentas, sobre o uso adequado de ferramentas e da bioestatística como uma ferramenta também. E nós vamos falar sobre estatística descritiva e estatística inferencial. Nós vamos abordar esses dois temas. E detalhe, nessa aula eu fiz algo um pouco diferente, que eu confesso que eu ainda nunca tinha feito, e foi montar uma aula inteira explicando, falando
da história das pessoas que criaram essas ferramentas e qual foi o problema que deu origem a essa ferramenta e como o surgimento dessa ferramenta mudou aquele meio de atuação, como impactou naquele meio de atuação. Então, eu achei que ficou muito divertido. Eu apresentei para minha esposa, que é a minha cobaia. Ela falou que está muito divertido também. Então, eu espero que vocês aproveitem e depois podem me dar feedback que vocês acharam dessa aula. Então, vamos lá começar falando sobre o uso de ferramentas. Então, uma coisa que talvez choque muitas pessoas é que nós, humanos, não somos os únicos a usar ferramentas. Por exemplo, essa imagem aqui que chocou muitos pesquisadores recentemente, que é um macaco prego usando uma pedra para quebrar aqui um alimento que tem uma casca muito dura, tipo nós. Essa pedra não deixa de ser uma ferramenta. Esse registro foi aqui no Brasil, na Serra da Capivara. Os pesquisadores estimam que os macacos estão na idade da pedra há cerca de 3.000 anos. Então, isso aqui é o uso de ferramentas. Esse aqui é outro uso de ferramentas também. O macaco prego também, um animal muito esperto, usando o galho aqui para tirar alimento do tronco. Esse aqui também é outro exemplo de uso de ferramentas, de uma forma um pouco inusitada. O macaco prego também usa uma pedra para quebrar o vidro. Então, todos esses são exemplos de ferramentas. Nós, seres humanos, começamos a usar ferramentas, os primeiros registros, há cerca de 3 milhões de anos atrás. E só paramos de usar essas pedras há cerca de 40 mil anos atrás. Bem recente, né? Para a nossa espécie. A gente saiu dessa idade da pedra há 40 mil anos atrás. Então, essa é uma das primeiras ferramentas que a gente usava para resolver problemas do dia a dia. Com caça, pesca, coleta. E ao longo do tempo, as ferramentas foram evoluindo e com ela também foram diversificando as formas de trabalho, a divisão de trabalho. Hoje em dia, muitas ferramentas que a gente usa não são mais uma ferramenta física. Muitas ferramentas são digitais. Às vezes, um método de ensino é uma ferramenta, um software é uma ferramenta, um método de investigação científica é uma ferramenta. Então, hoje em dia, existem muitas ferramentas. E a gente pode saber qual é o profissional pelas ferramentas que ele usa. Então, aqui, mesmo sem eu dizer nada sobre essas pessoas, pelas ferramentas que eles estão usando, inclusive as roupas não deixam de ser ferramentas também, você já tem uma boa ideia de qual é a área de atuação. Claro que um mecânico pode usar uma faca também. Não quer dizer que por ser mecânico ele não pode usar uma faca. Mas claro que um chefe de cozinha vai ter muito mais habilidade com uma faca do que um mecânico. Da mesma forma que o mecânico provavelmente vai ter muito mais habilidade com chave de fenda do que um chefe de cozinha. Então, é isso que faz um bom profissional, a forma como ele usa as ferramentas para resolver os problemas que eles enfrentam no dia a dia. Então, vamos brincar aqui com algumas ferramentas. Eu trouxe 2 ferramentas aqui. Eu vou parar de compartilhar. Parei de compartilhar. Se eu fizer alguma besteira, Janaína, pode me ajudar. Eu não consigo te ouvir. O canal é todo seu hoje. Pode fazer. Ótimo. Então, ainda bem que eu vou fazer coisa muito inusitada agora. Acho que ninguém está esperando por isso. Eu tenho aqui uma manga e tenho aqui 2 ferramentas. Qual dessas ferramentas eu vou usar? Óbvio que vai ser faca, né? Eu posso até tentar descascar uma manga com uma chave de fenda, mas vai ser muito complicado. Vai ser quase uma coisa surreal, né? Tentar descascar a manga com a chave de fenda. Vai ficar horrível, vai demorar muito, mas dá para fazer. Mas é muito melhor eu usar uma ferramenta adequada para isso. Eu tenho esse problema, descascar uma manga, fazer uma salada. Qual ferramenta eu vou usar? Nesse caso, eu uso a faca. Não quer dizer que a chave de fenda é uma ferramenta ruim, ela só não é adequada para esse trabalho. Para esse trabalho, uma faca vai ser muito melhor. Então, voltando à apresentação, compartilhar a tela, compartilhar, janela, janela, uma tela cheia, então, ótimo. Voltei a compartilhar. Então, com esse exemplo aparentemente bobo de descascar uma manga,
A gente pode tirar vários aprendizados aqui. Como, por exemplo, velocidade. Quando a gente usa a ferramenta certa para o trabalho, a velocidade é muito maior. Outro exemplo é a eficiência. É muito mais eficiente, é mais rápido, o trabalho fica mais bem feito usando as ferramentas adequadas. Então, saber usar as ferramentas certas é muito importante para nós profissionais. Então, agora vamos falar sobre as nossas ferramentas na bioestatística. Por que é importante aprender bioestatística na nossa área de pesquisa? Vou dar um tempo para todo mundo ler a charge, já que está aí, é importante ler. Então, vamos falar de bioestatística. Então, um dos primeiros usos de bioestatística ocorreu na Guerra da Crimeia. Foi entre 1853 e 1853. E nessa parte da aula nós vamos falar sobre estatística descritiva. Então, uma das personagens marcantes dessa história é Florence Nightingale, que foi uma das primeiras enfermeiras a trabalhar profissionalmente com a enfermagem. Então, Florence atuava no hospital de campanha dessa guerra. Então, as pessoas chegavam lá feridas e ela tratava dessas pessoas. Só que ela se perguntou algo que parecia muito óbvio para todo mundo, mas ela decidiu investigar. Qual era a verdadeira causa da morte das pessoas? Óbvio, a gente estava numa guerra. Então, as pessoas estavam morrendo de ferimento de guerra, né? Era uma conclusão aparentemente lógica, mas era indutiva. Então, ela decidiu investigar. Então, ela estabeleceu uma coleta de dados para saber, anotou qual é a causa da morte das pessoas e usou estatística descritiva para descrever qual é a causa da morte das pessoas. E usou também visualização de dados e detalhe. Ela foi uma das pioneiras, acho que foi o primeiro gráfico a ser usado para representar dados. Ela falou que o gráfico saltava aos olhos, em vez de só mostrar números que não saltavam aos olhos. Não dava para entender muita coisa olhando apenas os números. Precisava de um esforço muito grande. E ela criou esse gráfico aqui, ó, que é chamado de diagrama das rosas. E esse é um dos gráficos mais impactantes da história. Esse é um dos gráficos mais impactantes da história, pelo que ele mostra. Então, foi algo completamente contraintuitivo. E esse gráfico ficou famoso no mundo todo. Vou botar a legenda aqui, vocês vão entender. Em vermelho, representa as mortes em batalha, ou seja, realmente morreu em batalha, pelo ferimento de batalha. Em preto, representa outros tipos de morte, por exemplo, teve um acidente, caiu, outros tipos de morte. E em azul, representa as mortes por doenças infecciosas. Doenças infecciosas. Então, dá para ver que a maior parte das mortes era por doenças infecciosas, ao contrário do que muita gente pensava. E cada pétala aqui do diagrama representa um mês. Então, esse gráfico aqui mudou muito a percepção das pessoas da importância da estatística descritiva e da visualização de dados. Então, esse gráfico aqui, mês a mês, esse primeiro gráfico é de 1855 a 1856, esse aqui é de 1854 a 1855. Então, aqui é só para descrever mesmo o número de mortes ao longo dos meses. E quais foram as ferramentas que ela usou aí? Ó? Primeiro, uma pergunta bem definida. Não existe estatística, não existe pesquisa científica sem uma pergunta bem definida. Então, seja na microbiologia ou seja em qualquer outra área, uma ferramenta muito importante é ter uma pergunta bem definida. No caso de Flores, a pergunta é: qual a verdadeira causa da morte dos combatentes? Então, nesse momento, pode parecer uma pergunta óbvia para a gente aqui que tem esse distanciamento histórico.
Mas naquele momento, no calor da batalha, literalmente no calor da batalha, talvez não fosse óbvio fazer essa pergunta aqui. Na verdade, foi algo fora da caixinha se fazer essa pergunta. Nesse momento, com as pesquisas que vocês estão fazendo, das quais vocês não têm esse distanciamento histórico, talvez esteja aí as perguntas interessantes para vocês fazerem, e essas perguntas vão direcionar coleta de dados e análise de dados. Então, essa aqui é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem, é saber qual é a pergunta que a gente vai fazer. Isso aqui é muito importante você conhecer sua área de pesquisa, ler os artigos da sua área de pesquisa, para saber qual é as perguntas que já foram respondidas, as perguntas que ainda falta responder. Então, essa é uma das ferramentas importantíssimas. A gente vai falar mais dela para frente, quando falar de estatística inferencial também, porque a partir de agora a pergunta vai estar em todo o processo de análise de dados. A próxima ferramenta foi a coleta de dados apropriada para responder a pergunta. Então, a partir de agora, tudo vai estar ligado à pergunta que a gente se fez. Então, a coleta vai estar ligado à pergunta. Então, se faz uma pergunta, como é que a gente pensa na bioestatística? Primeiro, a gente tem que saber qual pergunta a pessoa quer responder. Por exemplo, quando você está fazendo consultoria. Eu passei muito tempo fazendo consultoria. Ali em 2019, eu comecei a fazer consultoria. Uma das primeiras coisas que a gente faz quando está fazendo consultoria é saber qual é a pergunta que o cliente quer responder. Dentro da área de pesquisa dele, qual é a pergunta? E daí a gente olha para como os dados foram coletados, a qualidade dos dados tem, e vê se aqueles dados que ele tem respondem à pergunta que ele está se fazendo. E aqui é onde muitas pessoas se perdem, nesse passo aqui, de fazer uma pergunta e fazer uma coleta de dados adequado para a pergunta que está fazendo. E se errar nesse passo, aqui é um dos passos mais difíceis de corrigir. Porque ou muda a pergunta, ou coleta de novo os dados. Então, é muito importante esse passo aqui. Quando ela fez análise de dados descritiva, basicamente ela criou os diagramas de rosas e o comprimento da rosa era o número de mortes. Mas tem outras ferramentas que a gente pode usar para fazer estatística descritiva, que é uma média aritmética mesmo, soma todo mundo, divide pelo N, e métricas como erro padrão e desvio padrão. Ela fez também a visualização de dados, outra ferramenta importantíssima. Ela usou o diagrama das rosas, que foi um dos primeiros gráficos que a gente tem registro usado nessa área, usado de forma aplicada, né? Porque gráficos acho que era muito comum para matemáticos, físicos, mas usado dessa maneira aplicada foi a primeira vez. E teve um impacto gigantesco o que ela mostrou. Basicamente, ela quebrou o paradigma, né? Que nas guerras as pessoas não morrem, a maioria das pessoas não morre por ferimento em batalha, mas morrem por doenças infecciosas. E outro quinto ponto que é muito importante é saber como vai reportar as análises que fez. A Florence foi revolucionária em muitos pontos, mas o texto dela não foi publicado. A justificativa na época foi que o texto dela estava muito confuso e não dava para ser publicado. Mas puderam também, né? Ela foi revolucionária em muitas áreas. Eu não cheguei a ler esse texto, acho que só deve ter em francês. Não sei, acho que só deve ter em francês. Mas eu sei que havia outras implicações de porque não publicaram, a questão política, era uma mulher fazendo pesquisa, publicando, não sei se isso afetou também, mas o fato é que não publicaram o texto, mas publicaram só o gráfico. Mas é outra coisa para a gente prestar muita atenção, como vai reportar as nossas análises. Então, essas são 5 ferramentas importantes que dá para tirar dessa história, além de muitas coisas que a gente aprendeu aqui nessa história. Então, agora a gente vai dar mais um salto. A gente, não sei se tem alguma pergunta sobre esse tópico. Se tiver, podem fazer. A gente faz uma pausa e responde as perguntas. Não, por enquanto não. O pessoal está inibido, pode perguntar. A gente vai colocando no chat também de onde vocês são, para a gente ir sabendo aqui quem está participando. Ótimo. O pessoal está tímido. Podem usar o bate-papo à vontade. E agora a gente vai dar um salto para a parte 2, a gente vai falar sobre estatística inferencial. Então, vamos lá.
Essa é uma história um pouco inusitada. É a forma como a estatística inferencial surgiu, e aqui nós vamos falar sobre outras ferramentas também. E o nome dessa parte aqui vai ser Uma Senhora Toma Chá. Estatística inferencial um pouco mais complexa do que a estatística descritiva. E a gente vai entrar nessa história. Então, como é que começou essa estatística inferencial? Começou em uma estação experimental agrícola da Inglaterra, em torno de 1920. Então, nessa estação, tinha duas pessoas tomando chá, um casal, um homem e uma mulher. E aí chegou o garçom para servir o chá para a mulher. Então, imagine que chegou aqui, seu Ito, o seu chá. E a mulher falou, não, esse chá não está bom, não me agrada o paladar, porque você colocou o chá primeiro, depois o leite. Eu gosto ao contrário. Eu gosto quando você colocou o chá primeiro, depois o leite. O certo é colocar o leite primeiro, para depois o chá. E o rapaz que estava com ela nesse momento falou, mas como assim você percebeu que o conteúdo foi misturado, não dá para perceber a diferença? Como é que você percebeu? Aí ela deu uma explicação, né? Claro que dá para perceber. O leite, ele é uma bebida proteica, quando você, a depender da ordem, as proteínas se naturam e o sabor muda. Então, acho que nessa hora, tanto o garçom como o rapaz que estava nessa mesa deve ter ficado chocado com a capacidade dela de perceber essa diferença. Provavelmente essa seria só mais uma conversa entre dois colegas tomando chá, se não fosse quem fosse essas pessoas, se não fosse uma estação de pesquisa. Então, quem eram essas pessoas? Um deles era Ronald Fisher, uma das pessoas que mais criou testes estatísticos, que mais contribuiu para a estatística. Ele era estatístico e geneticista. E do outro lado estava Muriel Glistal, era uma bióloga que trabalhava com algas. Para a nossa sorte, e para o azar de quem não gosta de estatística, Fischer, nessa época, estava se perguntando qual era a melhor forma de fazer coleta e organizar os dados para conduzir uma investigação estatística. Nesse momento da história, pode parecer que é muito óbvio que a gente tem que se preocupar com essas coisas, mas naquela época, quando se falava em estatística aplicada, não tinha essa preocupação. Hoje a gente tem, né, muitas pessoas se perdem nesse ponto, mas a gente tem essa preocupação de como organizar. E uma das pessoas que moldou essa preocupação e a forma como a gente se preocupa foi Fischer. Por quê? Como é que ele pensou esse caso de Muriel? Dizem que grandes ideias surgem do nada quando a gente está fazendo coisas que é não trabalhando. Nessa história foi bem isso que aconteceu mesmo. O que é que ele pensou? Bom, existem duas hipóteses possíveis nesse caso. Uma hipótese é que Muriel, que é a hipótese chamada de hipótese A aqui, né? Que ela não consegue diferenciar pelo sabor, se o leite foi colocado antes ou depois. Essa hipótese A ela não consegue. E a outra hipótese, hipótese B, é que ela consegue diferenciar pelo sabor se o leite foi adicionado antes do chá. Então, são duas hipóteses mutuamente excludentes que abrangem todas as possibilidades. Então, ou ela consegue, ou ela não consegue. Essas duas hipóteses podem ser chamadas de hipótese nula e hipótese alternativa. Na verdade, são hipóteses nulas e hipótese alternativa. Provavelmente, muitos de vocês já ouviram falar sobre hipótese nula e hipótese alternativa. O que é que ela significa? A hipótese nula, como o próprio nome já sugere, é uma hipótese sobre a ausência de efeito. É a hipótese nula, ou seja, não tem efeito. E a hipótese alternativa é a hipótese alternativa à hipótese nula. Ficou confusa essa frase, mas ela só quer dizer que se nula não for verdadeira, a alternativa necessariamente é verdadeira. E ela é a hipótese sobre a ocorrência do efeito. Nesse caso, o efeito é mulher realmente conseguir diferenciar se o leite foi adicionado antes ou depois do chá. Beleza? Coloquem aí se ficou alguma dúvida sobre essa ideia de hipótese nula
e hipótese alternativa, porque isso é muito importante na estatística inferencial. Deixem aí nos comentários. Então, falando mais uma vez, para ficar claro, se a nula for verdadeira, ou seja, ela não consegue diferenciar, necessariamente a alternativa não é verdadeira. A alternativa não é verdadeira. Mas, se a alternativa for verdadeira, a nula não pode ser verdadeira. Porque necessariamente a hipótese nula e alternativas, elas são mutuamente excludentes. Então, esse cenário onde as duas são verdadeiras não existe, e esse cenário onde as duas são falsas também não existe. Então, uma coisa que deixava a Fischer pensando, deixava a cabeça de Fischer mexendo, era como manter um documento para avaliar para testar essas hipóteses, né? Manter um experimento para testar essas duas hipóteses. Então, como é um possível experimento aqui? Ó? Ele poderia dar uma xícara para a Muriel, na qual o leite foi adicionado antes do chá. Só que perceba que por puro acaso, e por acaso eu quero dizer, sendo que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, ela não consegue diferenciar, ela tinha 50% de chance de acertar por puro acaso. Se eu entregasse 2 xícaras, uma com leite adicionado antes e uma com leite adicionado depois, ela teria 50% de chance de acertar em cada uma, não ajudava muito ainda a saber. Porque, dado que ela não consegue, ela teria 50% de chance de acertar cada uma. Então, ela poderia acertar essa, ou se eu acertar essa, poderia acertar as duas, e eu não teria como saber. Porque a probabilidade de acertar uma aqui é 50%, a probabilidade de acertar essa aqui é 50%. Então, muito provavelmente, se ela experimentasse uma dessas duas aqui, ela ia acertar por puro acaso. Mesmo se ela não tivesse a menor noção se foi adicionado antes ou depois, ela teria uma boa probabilidade de acertar 50% das vezes, por puro acaso. Mas o que acontece, então, se ele entregasse 8 xícaras em vez de 2 apenas? Aí a brincadeira já começa a ficar interessante. Porque aqui a gente tem um N amostral maior. Por isso é importantíssimo a gente ter um N amostral adequado, para conseguir, de fato, saber se a nossa hipótese nula é verdadeira. Com uma amostra, não dá. Com 2 amostras, não dá. A gente precisa de um N adequado. Nesse exemplo aqui tem 8, mas na vida real é mais do que isso ainda. Geralmente um valor que a gente fala que é aceitável é um N perto de 30, mas nem sempre vai ser aceitável. Porque quanto mais complexa for suas análises, mais estimativas você estiver fazendo, maior precisa ser o seu N, para conseguir responder às suas perguntas. Então, o N é uma questão muito importante aqui. Então, se ele entrega 8 xícaras, o que acontece? Ó? A probabilidade de acertar 8 é de 1,43%, dado que ela não tem a menor noção se o leite foi adicionado antes ou depois. Por acaso, a probabilidade de ela acertar todas é de 1,43%. Então, falando de uma forma mais statistiquês, dado que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, a hipótese nula é que ela não consegue diferenciar o sabor, dado que a hipótese nula é verdadeira, a probabilidade de ela acertar as 8 xícaras é de 1,43. A probabilidade de ela acertar 6 de 8 é de 22,86. Então, o que vocês acham que é mais provável, dado que ela não tem noção nenhuma se o leite foi adicionado antes ou depois? Acertar 8 ou acertar 6? Acertar 6, provavelmente, né? E se ela acertasse 6 de 8, vocês iam acreditar que, de fato, ela tem essa capacidade de diferenciar se o leite foi adicionado antes ou depois? Se acertasse as 8, provavelmente ia concordar, né? Que ela realmente consegue. Se acertasse 6, com a probabilidade de 22%, dado que a hipótese nula é verdadeira, é aceitável? Será que tem outro limiar aí que seria aceitável?
É interessante, porque a gente começa a pensar em um critério aqui. E com essas informações, a gente pode pensar agora sobre o valor de P, o famoso valor de P. Geralmente a gente não... Muita gente tem medo porque não entende. O que é que o valor de P diz para a gente? Ó, a definição formal aqui é a probabilidade de se obter um valor igual ou mais extremo do que o valor observado, dado que a hipótese nula é verdadeira. Então, é complicado de entender assim solene. Mas vamos lá, vamos interpretar o que é que ele quer dizer. Se a gente pegar essa ideia de valor de P, vai ser a probabilidade de encontrar esse valor aqui, ó, 6 de 8, ou um valor mais extremo, 7 de 8 ou 8 de 8, dado que a hipótese nula é verdadeira. E o que é a hipótese nula? Nula é a ausência daquele efeito que eu estou investigando, que nesse caso ela não consegue diferenciar se o chá foi adicionado antes ou depois. Beleza? Deu para entender o conceito de valor de P? Se vocês não entenderem o conceito de valor de P, eu já estou super feliz nessa parte aqui. Então, esse é o nosso famoso valor de P. E ele vai servir como um critério para a gente rejeitar a nossa hipótese alternativa ou aceitar a nossa hipótese nula. E esse teste de hipótese, ele é muito importante em todas as áreas de pesquisa, em muitas áreas de pesquisa. Não vou dizer todo para não ser muito generalista, mas na microbiologia, nas áreas biológicas, o teste de hipótese é muito importante. Porque da forma como a gente faz pesquisa hoje em dia, o que a gente faz é testar uma hipótese. E a gente testa usando esse método de teste de hipótese criado por Fischer. Claro que a depender do teste que você estiver fazendo, geralmente depender do teste, depender da complexidade, adiciona mais coisas aí, testes mais complexos, mas no fundo, todos eles, a grande maioria deles, os testes frequentistas, como o teste T, ANOVA, regressão linear, regressão logística, todos eles estão fazendo um teste de hipótese. Então, esse aqui é o coração dos testes frequentistas que a gente usa no dia a dia. Estou passando. Então, como é que a gente usa o valor de P? Então, em algum momento, um conjunto de pessoas influentes se reuniram para estabelecer o que seria o valor de P que a gente aceitaria como significativo para aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Então, isso é uma convenção mesmo. Então, se decidiu que um P menor do que 5%, ou seja, a probabilidade de encontrar aquele valor que você encontrou, no valor que você de fato observou na sua pesquisa, a probabilidade de encontrar aquele valor por puro acaso, for menor do que 5%, você rejeita a H nula, você rejeita a hipótese nula e, consequentemente, você aceita que a hipótese alternativa é verdadeira. Se for maior ou igual a 5%, seu valor de P, você aceita a hipótese nula, ou seja, você assume que não tem aquele efeito que você quer investigar, porque um P maior do que 5% seria algo mais provável de acontecer por acaso. Menor do que 5 seria algo mais improvável de acontecer por acaso. Então, vamos lá. Quais foram as ferramentas que a gente falou aqui nessa história? É uma história bastante inusitada, inclusive essa história está escrita em um livro, que é Uma Senhora Toma Chá, se não me engano, um livro, que relata essa história. Tem gente que questiona se essa história foi ou não de fato verdadeira, mas os relatos, inclusive, de parentes de Fischer, é que de fato essa história aconteceu mais ou menos assim, como ele está contando. Falo mais ou menos porque, muito provavelmente, não foi igualzinho aconteceu aqui, diz isso aqui, eu acho, mas os relatos dizem que isso realmente aconteceu. E o relato diz que a mulher conseguiu acertar as 8 xícaras. Ou seja, de fato, ela conseguiu identificar se o leite foi adicionado antes ou depois. Mas, infelizmente, ela foi apagada da história. Não tem muitos relatos sobre ela.
O livro mesmo trata como se fosse uma senhora que está tomando chá e não fala muito quem é ela. Ela era uma pesquisadora, né? Mas não fala muito dela. Mas os relatos aqui, a história aconteceu e ela acertou as 8 xícaras. E assim surgiu o teste de hipótese, que tira o sono de muitos alunos de graduação, e principalmente de pós-graduação, foi tomando chá, lá em 1920, então de 1920. Então, olha só, vou fechar aqui. Então, quais foram as ferramentas aqui? Primeiro, tinha uma pergunta clara, né? A gente mulher conseguia ou não identificar se o chá foi adicionado, se o leite foi adicionado antes ou depois. Atualmente, perguntas de sim ou não são tão preferíveis, porque não tem muita discussão depois que você responde àquela pergunta. Mas se você faz uma pergunta em como científico, por exemplo, como tal coisa acontece, ou qual é o efeito de uma variável em outra variável. Então, isso gera mais pano para manga, gera mais discussão. Então, é sempre preferível pensar em termos de como tal coisa acontece, ou qual é o efeito de uma variável em outra variável, sempre melhor do que perguntas do tipo sim ou não. Aqui teve uma ferramenta diferente do que o primeiro caso. Teve uma hipótese. Lá, no caso de Muriel, a gente falou sobre estatística descritiva. Aqui nós estamos falando sobre hipótese. Então, aqui nós estamos usando a estatística inferencial. Então, aqui a gente tem uma hipótese para testar. No caso da estatística descritiva, a gente só quer descrever o número de tal coisa, causa de morte. Na estatística, no teste de hipótese, a gente tem uma hipótese para testar se aquela hipótese é ou não verdadeira, com esses critérios que eu mostrei para vocês de valor de P, que é o que geralmente é usado. Outra coisa muito importante que tem nessa história é o desenho experimental. Então, primeiro que ligar a pergunta. O que é uma hipótese? Uma hipótese é a possível resposta para a sua pergunta. E você vai fazer um desenho experimental que permita você responder se a sua hipótese que você fez é verdadeira ou não. E como é que você vai fazer isso? Vai ser testando se H0 é ou não verdadeiro. E o valor de P vai ser a ferramenta usada para saber se você aceita H0 ou se você rejeita H0. Um desenho experimental importantíssimo. E o próprio teste de hipótese que a gente viu. Essas são as ferramentas que eu estou destacando aqui, mas nessa história a gente tem muitas ferramentas, a gente falou sobre muitas ferramentas, a gente falou sobre o valor de N, a gente falou sobre o valor de P, então essa é uma história muito rica mesmo. E o legal de explicar estatística assim com essa história é que quando eu não tenho um texto real, então, além daquilo que eu quero passar para vocês, tem muitas coisas que vocês absorvem também, sem necessariamente eu estar dando um foco naquele detalhe. Então, vamos dar mais um salto. Esse é o último salto. Nós estamos chegando lá em torno de 40 minutos. Nossa, o tempo voou. Em torno de 40 minutos de apresentação. Nós vamos dar o último salto para falar agora da caixa de ferramenta moderna, né? Pegando essa história pegando esse que a gente aprendeu com a Force e o Fischer e a Muriel, pegando o que a gente aprendeu com eles, o que é que está igual, o que é que mudou, vamos falar um pouquinho disso. Mas a gente só quer saber se tem alguma pergunta, se tem algum comentário. Não tem comentários, não tem pergunta, pediu para o pessoal para deixar aqui no chat, o pessoal pode escrever, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida no que já foi falado, né, professor? Pode colocar aqui para a gente. Vou dar um tempinho para ver, porque às vezes eu tenho um delay do Facebook ou do YouTube, mas a gente já segue. Professora Joseli, doutora Joseli Nogueira, que entrou agora, boa noite, obrigada pela sua participação. A doutora Joseli é uma pesquisadora, ela esteve aqui também fazendo palestra com a gente, muito obrigada
pela presença. E a gente está dando um tempinho aqui para o pessoal perguntar, né, sobre o assunto que foi falado. E a gente desmistificar um pouco da bioestatística, né? Como fica fácil, né, professor, aprender bioestatística assim, né? Agora eu fico pensando, né, Lilian, a gente ali, eu estou ali com... Vou começar a fazer uma pesquisa, né? E, assim, só tem o assunto, né, da disciplina, do que eu quero estudar, e a gente já viu aí um pouquinho do que... Mas o que o senhor diria para esse aluno, né, assim, para direcionar esse aluno no conteúdo que a gente está vendo aqui, e fala um pouquinho sobre isso enquanto a gente dá esse tempinho, né, para a gente comentar sobre isso, né? Pega exatamente essas ferramentas e vai colocando assim num papel e escrevendo ali, ou chega, professora Lília, me dá um help, como é que eu faço uma hipótese diante do assunto que eu quero? É o assunto primeiro? A gente já viu o passo a passo, que fica muito fácil, né? Mas a primeira coisa que ele tem que direcionar quando ele vai fazer, vai começar? Vamos lá. Acaba que muita gente escolhe realmente começar a estatística no final do projeto todo, né? Exato, você não pensa o que você vai fazer. Você leva o projeto e no final você decide. Isso que eu estou pensando aqui, porque é tão mais simples, né? Você pegar esse passo a passo e colocar ali, né? Eu quero microbiologia, tá? Vou estudar. Eu quero saber a bactéria tal, né? Os antibióticos resistentes aí que está em alta. E aí, professor? Aí eu chego para o senhor, professor Douglas. Eu quero fazer um trabalho de resistência de bactérias, vírus. Aí eu começo, né? Porque o aluno é empolgado, né? Ele quer fazer tudo. Quer fazer tudo, né? Ele quer tudo. Ele quer tudo, os resultados e já quer a pesquisa pronta. E aí faz o quê? Calma, respira. Vamos lá. Eu vou anotar aqui. Vamos primeiro saber qual é a ferramenta que você vai usar. Seria isso, né? Que a gente começou lá no início. Primeira coisa que você tem que fazer é conhecer seu campo de pesquisa. Você não tem como fazer análise de dados sem conhecer aquele campo de pesquisa. Por exemplo, eu sei bioestatística e biologia. Às vezes, chegam algumas pessoas para mim perguntando se eu tenho alguma análise do Banco Itaú, análise de ações do Banco Itaú. Eu falo, opa, não sei sobre esse assunto, então não tenho como fazer análise de dados sobre esse assunto, porque eu não sei como interpretar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que tem a ver sobre, agora sim tem a ver sobre as ferramentas da bioestatística, é a pergunta. É estabelecer uma pergunta. Esse é o primeiro passo. Qual é a pergunta que eu quero responder? Vale a pena pensar bem nisso aqui, porque isso aqui vai direcionar tudo. Não só a estatística, mas o texto que você vai escrever. Qual é a pergunta? E até você pensar no seu texto, na introdução do seu artigo, basicamente o que você vai escrever tudo é para a sua pergunta e sua hipótese fazer sentido quando o leitor chegar no final do seu artigo. E aí, quando você termina sua introdução, tem a parte de coleta e análise de dados que está ligada pela sua hipótese. Então, eu diria que o segundo passo seria a sua hipótese. Seria a sua hipótese. Seria hipótese. Pelas ferramentas que a gente falou aqui. Seria a sua hipótese. Depois da hipótese, aí sim você pensa em desenho experimental. Pensou em desenho experimental, você já consegue agora ter uma boa ideia quais são os dados que você vai extrair. Como é que seus dados vão vir? Eu vou ter 3 parcelas, vou ter 5 parcelas, a variável que eu vou extrair vai ser numérica, vai ser quantitativa, vai ser qualitativa. Pensou nisso aqui, ó? Você agora vem em como eu vou analisar os dados. Eu vou fazer, que tipo de teste eu vou fazer? Vou usar só a estatística descritiva? Opa, está escrito errado. Gente, eu sou disléxico, então às vezes eu escrevo, se no calor do momento eu escrevo algumas coisas assim, mas a gente corrige. Se eu estou escrevendo alguma coisa errada que vocês podem comentar, não tem problema nenhum. Mas
são esses passos aqui. Pergunta, hipótese, desenho experimental, depois como eu vou fazer a minha análise de dados. Isso aqui é muito importante antes, inclusive, de ir para campo, antes de criar o desenho experimental. Porque vamos supor que depois que você cria o desenho experimental, você descobre que errou. Você precisava de uma variável a mais, ou às vezes você precisava de coletar apenas a temperatura do dia para entrar com uma variável nas suas análises, você esqueceu de coletar. E fica difícil ter que refazer as coletas de novo. Ou até o próprio N, né, de coleta. Às vezes as pessoas não pensam na estatística e aí trazem 5 amostras ao invés do 30, 35 e perde todo o estudo por conta disso. Ele vai ter que fazer do zero de novo porque o N amostral não era suficiente para poder ter uma análise robusta, adequada ali, né? Isso acontece muito, muito mais do que a gente imagina. Quando eu comecei a fazer consultoria, duas coisas que acontecem muito. A primeira é a pessoa que tem uma pergunta, mas não pensa em quais dados vai coletar para responder aquela pergunta. Então, ela monta um experimento, que às vezes vê parecido em um artigo, ou que alguém fala para ela, coleta tudo, sai coletando um bocado de variável, e não coleta aquela variável que era importante para responder aquela pergunta dela. E a segunda coisa que mais acontece é justamente o N inadequado. Uma vez que eu fui atender uma menina, e ela estava interessada em saber se queijos artesanais tinha, acho que era bactéria, era alguma coisa assim de micro, do que queijo feito industrial. Se eu não me engano, ela queria ver os micro-organismos que tinha em cada queijo. E aí eu falei com ela, né, sim, vamos fazer uma reunião, para você ver como estão os seus dados. E aí, quando eu cheguei, ela tinha amostra de um queijo artesanal, um queijo artesanal e um queijo industrial. E queria fazer análise de dados. Então, a gente já viu aqui com o pensamento de Fish, como funciona teste de hipótese. Então, é como se eu tivesse 2 xícaras assim. 2 xícaras. Então, não tem como fazer teste de hipótese assim. Então, é muito importante esse passo a passo antes de começar a coletar os dados. Foi respondida a pergunta? Sim, foi bom essa revisão. Ótimo. Então, vamos passar para o último salto. Esse foi o que a gente falou. Vamos falar sobre a bioestatística e a caixa de ferramenta moderna. Então, a gente falou aqui sobre pergunta, hipótese, desenho experimental, teste de hipótese. São muitas ferramentas. Essas ferramentas vai estar dentro da caixa de ferramentas da gente, dentro de uma seção. Eu vejo que a caixa de ferramentas que a gente precisa desenvolver é gigante. Às vezes até cruelmente gigante para um aluno de mestrado, que tem aquele limbo entre graduação e a exigência do mestrado, então a gente tem muita coisa para aprender. Tem uma seção dentro dessa caixa de ferramentas que é muito importante, que às vezes a gente esquece de desenvolver, que se chama método científico. Essa é uma das contradições mais importantes que eu vejo, sim, que é você pegar uma pessoa, um aluno, coloca para trabalhar com pesquisa, com ciência, mas não tem um treinamento em método científico. E o que diferencia um texto, por exemplo, de uma revista como a Veja, do Jornal Nacional, para um texto científico, é o método de pesquisa, é o método que usou para obter para chegar até da verdade, né? Então, o método científico é muito importante. E o método científico, às vezes, fica como se fosse algo abstrato assim, na cabeça da gente. Mas não é. O método científico é algo muito bem definido. A gente pode escolher qual método a gente vai usar. E aqui a gente está falando de estatística, mas ao mesmo tempo a gente está falando de método científico. A análise de dados está dentro desse grande arcabouço,
que é método científico. Então, a gente separa esses grandes temas para estudar eles de uma forma, para falar sobre eles de uma forma mais eficiente. Mas na hora de estudar, na hora de aprender, a gente tem que ter essa noção de que ele não está sozinho, assim, isolado de todas as ferramentas. Na verdade, tem um contínuo de ferramentas e bioestatística vai estar ali nesse contínuo, e o método científico vai ser um conjunto maior de ferramentas, mas a gente não pode nunca perder de vista esse todo, que é o método científico, essa seção maior que é o método científico. Hidratar a garganta. A gente não pode perder de vista, então é muito importante estudar. Pesquisem por método hipotético dedutivo, que aqui que vai ensinar a gente como é que se faz uma pergunta, pode ser pergunta do tipo sim ou não, como é que faz uma hipótese. Então, isso aqui é muito importante. E falando especificamente agora sobre bioestatística. Importante. Bioestatística descritiva é muito importante, porque mesmo que você não use um método científico descritivo, a gente vai precisar de estatística descritiva para descrever os nossos dados. Tem um estatístico que eu gosto muito, se chama Gotelli, tem até um livro, acho que é Introdução a Princípios de Bioestatística, que é um livro que eu gosto muito, porque ele fala de bioestatística, só que não é aquele livro teórico maçante. Ele fala de bioestatística e traz exemplos dentro de bioestatística. Ele é de ecologia, que eu considero que é uma vantagem, porque a ecologia tem sobreposição com muitas das áreas da biologia, então ele traz exemplos de microbiologia, traz exemplos de ecologia, traz exemplos da área de saúde, traz exemplos também que tem sobreposição com o meio ambiente, então é muito bom. E ele falava o seguinte, ele falava que a gente não coloca todos os dados que a gente coleta no nosso artigo, porque toma muito espaço. Em vez disso, a gente usa a estatística descritiva para descrever os nossos dados. E eu vou compartilhar um material com vocês, no final, que é justamente sobre isso aqui, estatística descritiva. Não me alonguei muito nesse assunto, porque é um assunto mais... eu considero um assunto mais tranquilo de se aprender, mais maçante, porque ele é um pouco extenso, esse assunto. Mas é muito importante a estatística descritiva. Segundo ponto, visualização de dados, que é o que a gente viu com a FOIS, também é muito importante. Eu confesso para vocês que às vezes eu faço algo que não é muito recomendado, mas eu faço. Às vezes, quando eu tenho que escolher um artigo para ler, eu escolho primeiro pelo título, né, que a gente faz pelo título, dou uma olhada no resumo, depois eu baixo o PDF, rolo para baixo e olho como estão as figuras. Se for figura muito feia, muito difícil de entender, eu procuro outro artigo, deixo aquele de lado e procuro outro artigo. E a gente faz muito isso porque, queira ou não, nós seres humanos somos muito visuais. A gente entende, interpreta figuras muito mais rápido do que interpreta números ou textos escritos. Então, figura impacta muito a nossa percepção de qualidade de um artigo. Então, mesmo que o artigo esteja muito bem escrito, seja muito bem feito, se lá dentro tiver figuras mal feitas, quem estiver lendo vai ficar com a sensação de que, poxa, esse artigo talvez não tenha sido tão bem feito, assim, tão bem escrito. Como está a figura? Não prestou atenção nesse detalhe, será que prestou atenção nos outros? Então, a figura impacta muito se a gente com esse aspecto visual. Então, é muito importante. Douglas, é engraçado você falar disso, porque uma das nossas premissas dentro da academia é que se o seu gráfico, sua tabela não fala sozinha, não te traz a mensagem sem nenhuma legenda, sem nada, sem contexto do conteúdo, ela está errada, né? Então, nós partimos do princípio de que todo mundo realmente tem que entender o que o olho bate, assim. Chegou no visual, tem que ser compreensível, senão está faltando alguma informação ou você não trabalhou ela da forma correta. Totalmente. O gráfico é uma oportunidade muito grande de captar atenção. Muito grande. Então, vale a pena aproveitar essa oportunidade. Eu acho que a história da Florence é muito boa para
para falar sobre isso. O diagrama das rosas que ela fez realmente mudou o curso do mundo, assim. Sendo um pouco dramático na fala, mas mudou, porque ela mostrou que as pessoas na guerra não morriam, a maioria de ferimento, mas por falta de cuidados médicos. E se ela tivesse feito essa informação escrevendo no texto, ou se tivesse pegado uma tabela gigante de números mal feita, talvez a mensagem não tivesse alcançado as pessoas. Mesmo sendo verdade, às vezes a gente se ilude, né? Porque acha que só porque é verdade todo mundo vai acreditar. Não, mas pelo fato de estar bem organizada no gráfico, as pessoas batiam o olho, viam, queriam compartilhar, e a notícia se espalhou. Então, a visualização de dados, visualização é muito importante. Outro ponto que hoje em dia é extremamente importante é a estatística inferencial do Ronald Fisher, teste de hipótese. Hoje tem revistas que, se você não tem uma hipótese clara, ela rejeita o seu artigo por falta de hipótese. Então, é algo muito importante saber testar essas hipóteses. Muita gente, às vezes, muitos alunos, às vezes, não têm acesso a essas informações, não têm acesso a professores que explicam por que precisa de hipótese. Às vezes, só escuta assim, seu texto está sem hipótese, eu crio uma hipótese no meio do artigo, e aí a análise de dados vai para o outro lado, a coleta vai para o outro, e vira uma confusão. Então, é importante conhecer como funciona a estatística inferencial e o método hipotético dedutivo para usar essas ferramentas de maneira correta, para não fazer o quê? Para não usar a chave de fenda para tentar descascar uma manga. Quarto, que esse ponto aqui é o que pega muitas pessoas, é os softwares para executar essas análises de dados. Então, não dá para fazer essas análises de dados hoje em dia na mão. A Forense fez, porque foi em 1940, 1900 e lá atrás. Fischer também provavelmente fez na mão, porque foi em 1900 lá atrás. Então, eles fizeram na mão. Mas hoje em dia, não é mais aceitável fazer análise de dados na mão. A gente tem que usar os softwares que facilitam a nossa vida, né? Então, é muito importante usar o software. E eu recomendo usar o R. Muitas pessoas têm medo do R, mas eu tenho para mim que o R, ele é tão difícil quanto usar o Instagram, por exemplo. Mas, nossa, o Instagram é super fácil, é intuitivo. Talvez seja, porque a gente há muito tempo usando o Instagram, então é tudo muito intuitivo para ele. Pega o Instagram e entrega para uma pessoa que nunca usou rede social para ver, não sabe nem para onde vai. E com o tempo, usando o R, vocês vão ver que ele não é uma calculadora, gente. O R é uma calculadora que tem um pouquinho mais de botões do que o normal. Eu, particularmente, gosto muito do R, porque ele foi desenvolvido por pesquisadores para pesquisadores. Ele foi desenvolvido em uma universidade, na Nova Zelândia, por 2 estatísticos, e a proposta era suprir as necessidades que um pesquisador tem quando está fazendo análise de dados. Então, ele vai ter as ferramentas que ajudam a gente, que são essas que eu falei, de fazer limpeza de dados. Por exemplo, você quer tirar a variável X, colocar a variável Y, tirar a variável menor do que X, o R te entrega isso. Preciso beber água. O R entrega isso para a gente. O R faz análise descritiva, análise inferencial. E o R, ele é a melhor ferramenta hoje em dia para fazer figuras. Tem gente que não gosta de usar o R para fazer análise de dados, diz que tem outros softwares que é melhor, como, por exemplo, Python. Mas, para fazer visualização de dados, o R é imbatível. E ele tem também, lá você consegue referência de tudo que você faz. O próprio R, ele é referenciável. Lá dentro tem uma função para achar a referência do R, e todos os pacotes que você usa tem uma referência, porque o R é colaborativo. Como é que funciona? Um pesquisador que desenvolve softwares vai lá no R e publica aquela ferramenta. Então, tem todo um processo para publicar, muito parecido com o processo de publicar um artigo.
Então, passa por um crivo e coloca lá dentro. E de maneira gratuita, nós que somos usuários, podemos ir lá e usar essas ferramentas. Então, a comparação que eu fiz do R com o Instagram não é à toa. Porque eu vejo o R como uma grande rede social colaborativa entre desenvolvedores e usuários das ferramentas. A voz está começando a falhar, a garganta está seca. Porque quando eu estou falando online, às vezes eu me empolgo e fico falando muito alto. Mas está chegando no final. Então, acabamos. Essa história que eu queria contar para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta. Fácil, né? Bioestatística, né, Lília? Com ele falando, né? A didática é uma dádiva, né, Janaína? Quando você traz a informação de uma forma leve, tudo melhora. Professor, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, de uma forma tão didática, né, como a Lília falou, né, com uma forma que fica tão fácil a gente... Deixa eu só tirar aqui, né? Tirou. De uma forma tão fácil, e confesso que conquistou, pelo menos para começar a ler um pouco mais sobre bioestatística, né? Como eu falei, eu sou bióloga, tive bioestatística lá atrás, mas a gente esbarra sempre com a questão de que ela está na nossa vida, né? Para a gente esbarra o tempo todo, ainda mais quem está buscando pesquisa, que é um... Eu estou pisando ainda nesse mundo. Então, estou começando. Então, foi uma aula, para mim, maravilhosa, assim, excelente. A gente tem... O pessoal não colocou aqui nada, eu vou encerrar a live. Eu agradeço a presença do senhor, ter trazido ter esse tempo aí dedicado a esse trabalho, a essa apresentação para a gente, ter trazido conhecimento. Essa live fica gravada, gente, no YouTube, vai ser traduzida por diversas línguas aí, que a gente tem acesso de outros países no nosso canal, a gente tem essas métricas. Então, quem quiser rever ou quem quiser encaminhar essa aula para alguém, né, quem estiver aqui assistindo que queira encaminhar para alguém, divulguem. E eu agradeço mais uma vez. A gente tem uma dinâmica aqui no canal, né? Eu vou pedir para a Lília fazer as considerações dela, enfim, deixar recado se quiser, tá, Lília? Contato. E o senhor, no final, fecha a live com o que quiser, com convite, com mensagem, tá bom? Aí o senhor fecha a live da gente. Pessoal, eu agradeço. Nós estamos no 35º Conversando no Micromeio. Hoje a gente só está começando, tem várias outras lives, vários outros convidados, vários temas e assuntos diferentes, né, como a gente viu hoje, a bioestatística aqui no Micromeio. E seja muito bem-vindo, professor, tá? Sempre. Já está convidado novamente, depois a gente conversa aí numa nova data. E muito obrigada novamente. Lilian, é com você a palavra. Eu preciso agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui dividindo o espaço, né, acompanhando ao vivo, em primeira mão, a aula que o Douglas deu, porque isso não foi uma palestra, foi uma aula, né, com toda a didática de trazer informações básicas da estatística, mas que todo mundo acaba tendo alguma dificuldade ao longo da vida acadêmica. E eu acho que a mensagem que essa aula de hoje deixa, falando de uma maneira como aluna, né, principalmente dentro da área da estatística, é que realmente não é difícil. É mais uma ideia de você exercitar e você não ter o medo de fazer. Porque muito do que ele falou ali ao longo da aula não era nada muito complexo, era, na verdade, o receio que todo mundo tem da estatística,
da fama que ela leva, né, ao longo de todos os cursos da saúde, de exatas, de biológicas, enfim. E, na verdade, é só um exercício, é só mais um degrauzinho de conhecimento que a gente precisa subir. Então, professor, muito obrigada por ajudar a tirar esse mito da estatística sendo um bicho de 7 cabeças. Eu só tenho a agradecer a Janaína, a Lília, por esse convite. Eu adorei demais estar aqui, eu adoro falar sobre esse assunto, eu adoro falar sobre bioestatística, eu consegui falar isso nesse espaço, né, sair um pouco da bolha da gente ter, e poder falar sobre isso, ser convidado para falar sobre isso em outros espaços, é muito bom. Ontem, eu estava conversando com uma colega minha, né, fui convidado para uma palestra com o Micromeio, ela falou que legal, é muito bom ser convidado para falar sobre coisas que a gente gosta. De fato, é um prazer enorme poder estar aqui falando das coisas que eu gosto. Por isso que eu tenho todo o prazer de preparar a aula com muito carinho, com muita didática, para passar essa mensagem, porque estatística, para mim, é algo muito legal. Eu gosto de estatística, para mim, até que eu tenho algum problema, assim, como é que eu resolvo isso? Não é? É como se eu estivesse jogando videogame e estivesse tentando passar de fase. Então, essa alegria que eu tenho, eu quero compartilhar essa alegria com outras pessoas, tanto pela alegria em si, mas também porque é algo extremamente necessário hoje, que é a bioestatística, para muitas pessoas é extremamente necessário, e eu não quero que ela seja uma barreira entre o aluno e o sonho e a meta profissional dele. Na verdade, eu quero que ela seja um trampolim. Esse é o meu objetivo, então eu fico extremamente feliz de ter recebido esse convite e de estar aqui hoje com vocês. E eu prometi que ia ter alguma coisa no final, um brinde, um bônus, mas eu não estou conseguindo compartilhar o link aqui no comentário. Está pedindo para logar, não estou conseguindo. Então, eu vou colocar aqui no privado, acho que se a Janaína tem acesso, vou pedir para você compartilhar o link lá com o pessoal. Esse link é de um jogo, que na verdade é um exercício, é a forma que eu gosto de passar exercícios para os meus alunos, é nessa plataforma, é uma plataforma interativa, você vai jogar enquanto está aprendendo bioestatística, e quando vocês passarem de fase, no final vai ter uma apostila sobre estatística descritiva para vocês baixarem, que eu mesmo escrevi. Então, esse é o meu presente para vocês. Esse exercício, esse jogo, faz parte do meu curso de bioestatística, do portal da bioestatística. Então, aproveitem para aprender um pouquinho sobre estatística descritiva e baixar esse material no final. Eu acho que eu me empolguei e acabei falando muito, mas é isso, só agradecer mesmo pelo convite. Pessoal, desculpa, né? Deu uma pane aqui. Vou colocar o link no Micromeio, pode ser, professor? E a gente faz um template aqui da arte da aula de hoje e coloca esse link para vocês terem acesso no canal do Micromeio, e deixei também para vocês o contato do professor, né, do Instagram, é só vocês acessarem. Gente, muito boa noite e muito obrigada mais uma vez. Lília, muito obrigada, tá, pela sua presença. E professor Douglas, seja muito bem-vindo sempre. A Lília também, doutora Joseli, todos vocês que estão assistindo, o canal é feito para vocês, tá bom? Vou pedir aqui, a gente vai encerrando aqui o Micromeio, então, de hoje. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.